Hoje é dia de tirar dúvidas sobre a declaração do imposto de renda. O prazo para envio já começou e tem muita gente ainda fazendo perguntas sobre quais despesas podem ser abatidas, como declarar dependentes e até o que se fazer se você cometer um erro no preenchimento. Para esclarecer todas essas e outras questões, a gente conversa aqui com o Fernando Santos, que é analista da Receita Federal. Fernando, queria te agradecer por estar novamente aqui, né, com a gente, sempre trazendo luz aí a questões que acabam envolvendo um monte de pessoas. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Eu que agradeço, né? A Receita Federal que agradece, é uma oportunidade que a gente tem de esclarecer as dúvidas dos contribuintes, né? Legal. Fernando, tem alguma novidade com relação à entrega do ano passado, ao programa? O que você poderia falar sobre isso? Em relação à declaração do ano passado, tem algumas novidades que foi a melhoria do próprio programa. Isso a Receita Federal todo ano faz, tentando facilitar mais para o contribuinte. Então, algumas fichas foram mudadas, algumas opções que estavam como outros foram mais detalhadas. Então, teve uma melhoria em relação ao programa do imposto de renda. Mas as principais mudanças que eu queria destacar é em relação à obrigatoriedade de entrega da declaração. Então, 3 novas situações de obrigatoriedade de entrega da declaração que não tinha do ano passado. A primeira foi uma correção no valor, né? Os rendimentos tributados, para esse ano, houve uma correção. Então, para esse ano, quem está obrigado à entrega da declaração, quem recebeu rendimentos tributáveis no ano passado, de valor superior a R$ 33.888, está obrigado à entrega da declaração. E outras 2 situações que não estavam previstas na obrigatoriedade de entrega do ano passado, que é aquele contribuinte que no ano passado ele fez uma atualização do seu bem imóvel pelo valor de mercado e pagou ganho de capital. Porque isso ele poderia ter feito no ano passado. Surgiu uma lei no ano passado e ele podia ter feito essa atualização desse bem. Se ele fez isso, pagou o ganho de capital, ele está obrigado à entrega da declaração. E a outra situação nova para esse ano é o contribuinte que ele recebeu rendimentos do exterior, rendimentos relacionados a aplicações financeiras, a lucros e dividendos. Essa situação também é nova para esse ano e também está obrigado a entregar da declaração. As demais situações são as situações que a gente já tinha no ano passado. Por exemplo, o contribuinte que recebeu rendimentos isentos, não tributados ou tributados exclusivamente na fonte de valor superior a 200 mil, e o contribuinte que em 31 de dezembro de 2024 teve a posse ou a propriedade de bens ou direitos de valor superior a 800 mil. Então, todos esses contribuintes estão obrigados à entrega da declaração. Então, são várias situações de obrigatoriedade de entrega. Se o contribuinte se enquadrar em pelo menos uma situação, isso já faz com que ele fique obrigado à entrega da declaração. E é importante saber isso, porque o contribuinte que está obrigado à entrega da declaração e não entregar a declaração dentro do prazo, paga a multa. Entendi. Fernando, está havendo um conflito de informações com relação à pré-preenchida. Tem algumas pessoas que falam que a pré-preenchida só pode ser entregue a partir de 1º de abril, que na verdade a gente estava conversando aqui, não é bem assim que está acontecendo. Eu queria que você explicasse para as pessoas o porquê que está se falando no 1º de abril e se a pessoa pode ou não já entregar a pré-preenchida. Não. A declaração do imposto de renda, a pessoa tem 2 formas de fazer a declaração de imposto de renda. Ela pode baixar o programa. Para baixar o programa da declaração de imposto de renda, ela tem que entrar no site da Receita Federal, www.gov.br/Receita Federal, baixa o programa no computador, instala o programa, preenche as informações e já pode baixar a pré-preenchida. Então, desde o primeiro dia de entrega da declaração, o contribuinte já poderia ter baixado a pré-preenchida para essa declaração do imposto de renda. Só que essa declaração pré-preenchida, que está disponível no momento, ainda não tem todas as informações, mas a maioria das informações ela já tem, pelo menos aí 70% das informações ela já tem, principalmente as informações principais, que é informação em relação aos seus rendimentos, aos seus gastos, despesas médicas, já constam nessa declaração. Então ele já pode baixar o programa, instalar, preencher a declaração, puxar para a preenchida e depois transmitir essa declaração. A outra forma de fazer a declaração de imposto de renda é a partir do sistema Meu Imposto de Renda. Ele pode fazer isso online, diretamente no site da Receita, ou a partir de dispositivos móveis, smartphone ou tablets. Essa funcionalidade, essa forma de fazer a declaração só vai estar disponível a partir de 1º de abril. E é a partir de 1º de abril que a declaração pré-preenchida ela vai estar completa, com todas as informações a partir de 1º de abril. Então, no momento, qual que é a dica? Vai esperar até 1º de abril fazer a declaração? Não. Você já entra no site da Receita, baixa o programa, instala, baixa a declaração pré-preenchida e você analisa a sua documentação e você só complementa o que tiver faltando nessa declaração pré-preenchida e você transmite. É importante transmitir logo, não esperar até 1º de abril? É importante, porque
a Receita Federal vai pagar a restituição para as primeiras declarações que foram entregues. Se você deixa para o final, a sua restituição também vai ficar para os últimos lotes. Digamos que eu baixo a pré-preenchida agora e acabe faltando alguma informação que eu deixo passar batido, e isso, obviamente, vai estar 100% disponível a partir de 1º de abril. Eu posso entrar naquela outra situação em que eu posso fazer a correção? Como é que fica essa questão se caso eu fazer a pré-preenchida agora e por algum deslize eu esquecer de alguma coisa? O ideal é você baixar a pré-preenchida e você conferir com as informações que você tem. E se estiver faltando alguma informação, você complementa, porque você transmite, não precisa retificar. Sendo que, se você transmitiu e de repente, a partir de 1º de abril, você, por curiosidade, puxa a pré-preenchida e vê informações que você fala, poxa, tem essa informação mesmo, eu não lembrava, mas eu tenho o comprovante e eu não incluí, você pode fazer a retificadora, sem problema nenhum, pode fazer a retificadora. Agora, tem que tomar um certo cuidado com a retificadora, tá? Por 2 motivos. O primeiro motivo é que quando você está entregando no começo do prazo, nesses primeiros dias de entrega da declaração, você está fazendo isso porque você tem direito à restituição e você quer receber primeiro. Então você vai ficar na fila dos próximos lotes, dos primeiros lotes. Quando você retifica, a sua declaração vai para o final da fila novamente. Então se você entregou agora no começo, 18, 19, 20 de março, ela está lá, já como mais ou menos assim na fila para o primeiro lote. E você retifica lá para o dia 15 de abril, ele sai da fila do primeiro lote e vai lá para o 3º, 4º lote. Então, toda vez que você retifica, ela sai daquela fila para a montagem dos lotes de restituição e vai para o final da fila. É como se você estivesse entregando a original naquele dia que você está retificando. Então, essa é a questão. Toda vez que você retifica, a sua declaração vai para o final da fila e você vai demorar para receber. Os lotes são 5 lotes, começando o primeiro no final de maio e o último setembro. Se você entrega a sua declaração e a sua declaração não cai malha, você não retifica, você tem a garantia que vai receber a sua restituição nesses 5 lotes, até setembro. A partir do momento que você retifica, já não tem essa garantia. Então, de repente, você não vai conseguir receber dentro desses 5 lotes. Vai ficar para outubro, para novembro, para dezembro, para o ano seguinte, entende? Então, a garantia melhor é que você entregue já de forma definitiva, você não precisa retificar. O segundo problema é que quando você faz a declaração de imposto de renda, você tem 2 formas de tributação. Você pode fazer pelo formulário completo, onde você tem todas as deduções legais, coloca despesas médicas, coloca os dependentes, ou você pode fazer a declaração simplificada. Você tem que considerar o que é mais benéfico para você. O mais benéfico é aquilo que você vai pagar menos imposto ou vai ter uma maior restituição. Normalmente, a pessoa que é solteira, tem poucos gastos, é melhor a declaração simplificada. Quando é casado, tem filhos, coloca a esposa como dependente, é melhor a completa. A questão é que quando você declara por uma forma de tributação e você quiser retificar, até o prazo de entrega da declaração, você consegue retificar. Só que depois do prazo você não retifica mais. Então, vamos imaginar que você entendeu que o melhor para você é a declaração simplificada. Você comparou, que você vai fazer a declaração e você vai comparando. E ela simplificada. E de repente, você percebe um gasto que você teve e que você não considerou. E se você considerasse aquele gasto e colocasse na declaração completa, o melhor para você seria a completa. Se você percebeu isso até o prazo, tranquilo, retifica da simplificada para a completa e retificadora como completa. Se você descobrir isso depois, não tem como retificar. Você vai ter que ficar na simplificada, mesmo que a simplificada era pior para você. E digamos que a pessoa perdeu o prazo. Não entregou dentro do prazo da declaração. Não entregou. Vai pagar multa, né? E como é que ficam esses dados? Ele vai ter que apresentar alguma coisa para a Receita Federal? Isso fica pendente, porque em algum momento isso vai vir, né? Como é que é essa questão? Até porque a gente também recebe geralmente essas dúvidas de dos nossos telespectadores, né? De quem está assistindo a gente. Isso, por isso que é importante ler atentamente a instrução normativa e verificar que se você se encaixa em nenhuma das situações de obrigatoriedade, tá? Porque a gente está falando de multa, mas é multa para quem estava obrigado a entrega da declaração, para quem se encaixar. Mas você não estando obrigado a entrega da declaração, você pode entregar a declaração espontaneamente? Você pode. Pode. Se bem quer. E às vezes por interesse também, porque o nosso limite, vamos pensar em rendimentos tributáveis, que eu falei que é 33.888, vamos supor que você recebeu menos, recebeu, sei lá, 32 mil. Só que teve um mês que você teve retenção na fonte.
Então é interessante que você entregue a declaração para você receber de volta o que foi retido na fonte. Veja, você não estava obrigado, mas é seu interesse. Você quer pegar de volta o que foi retido na fonte. E mesmo que você não tenha retenção na fonte, você quer entregar a declaração. Tudo bem, pode entregar a declaração. E se você entrega essa declaração que você não está obrigado, não se encaixou em nenhuma situação de obrigatoriedade de entrega, e você entregar depois do prazo, vai pagar multa? Não, você não paga multa. Se você está entregando de forma espontânea, não estava obrigado, não se encaixou em nenhuma situação de obrigatoriedade, mesmo que você entregue fora do prazo, você não paga a multa. A multa é para quem entregar, é para quem está obrigado a entregar a declaração, entregar fora do prazo. Mas você estava obrigado, e o que acontece? As pessoas às vezes não sabem que está obrigado a entrega da declaração. E ela simplesmente não entrega a declaração. Então, quer dizer, nem vai ter a multa. Porque a multa, ela acontece a partir do momento que você a entrega. Enquanto você não entrega a declaração, não tem multa para você. A multa é gerada no momento da entrega da declaração. Então, mas você não sabia que você estava obrigado a entregar a declaração. Você não entrega. Só que acontece o seguinte, a Receita Federal sabe que você estava obrigado a entregar a declaração e não recebeu a sua declaração. O que ela vai fazer? Vai colocar o seu CPF pendente de regularização. E aí você vai ter problemas, por exemplo, problema no banco. Você não vai conseguir movimentar a sua conta. Entende? Se você tiver algum benefício do governo, você não vai conseguir receber esse benefício porque o seu CPF está pendente, não tira passaporte, não emite certidão negativa. Então, aí você fala, eu preciso resolver. E qual é a solução? Entregar a declaração. Aí você entrega a declaração em atraso e vai gerar multa. A multa é de 1% ao mês sobre o imposto devido. O valor mínimo da multa é de R$ 165,74 e o valor máximo pode chegar até 20% do imposto devido. Então não tem como escapar, porque se você não entrega a multa, não entrega a declaração, tudo bem, não cobra a multa, mas seu CPF fica pendente. Para liberar o seu CPF, você tem que entregar a declaração e aí gera multa.